comunistas. Isso em nada ajudou a causa republicana. Outro fato importante foi que os nacionalistas estavam cada vez mais bem abastecidos que seus oponentes. O Comitê de Não Intervenção tentou bloquear o litoral espanhol, com as marinhas italiana e alemã cobrindo a costa leste, a britânica a sul e a britânica e a francesa a norte. Essa operação não foi eficiente, principalmente porque os nacionalistas eram capazes de passar suprimentos através de um Portugal solidário e porque o bloqueio não se aplicava aos aviões. Além disso, desde o final de novembro de 1937, Franco estava forte bastante para impor seu próprio bloqueio marítimo. No final de 1938, os republicanos estavam cercados em duas áreas, uma pequena, no extremo nordeste, baseada em Barcelona, e outra indo em direção leste para a costa, partindo de Madrid, que continuava a resistir. Nesta época, os contingentes estrangeiros, inclusive as brigadas internacionais, haviam deixado a Espanha sob uma conspiração armada pelo Comitê de Não Intervenção. Cada vez mais nações reconheciam o governo de Franco conforme suas forças se aproximavam para a ofensiva final contra Madrid. Um número crescente de refugiados fugia para o norte em direção à França. E em fevereiro de 1939, o governo republicano também cruzou os Pirineus. No final de março, com seus defensores exaustos, depois de quase 3 anos de luta, Madrid finalmente rendeu-se a Franco. Um mês depois, ele declarou o final da Guerra Civil. As sequelas da Guerra Civil na Espanha levariam muito tempo para cicatrizar. Mais imediatamente, o fracasso francês e britânico em fazer uma ação mais positiva para parar o envolvimento externo apenas serviu para fazer Hitler e Mussolini mais fortes e deixar Stalin desconfiado da vontade da França e da Grã-Bretanha de combater o fascismo e o nazismo. A Liga das Nações teve pequena participação na Guerra Civil Espanhola, mas estava diretamente envolvida em outra crise simultânea no Extremo Oriente. O Japão não ambiciona o território da Manchúria, nem tem qualquer intenção de entrar em guerra com a China. Apesar desta garantia, os japoneses tomaram a Manchúria e agora tinham projetos para a China. No meio da década de 30, a China estava sob a pressão de uma guerra civil. Sua origem estava na década de 20, quando o oficial do exército chinês, Chiang Kai-shek, começou um movimento para tirar a China da anarquia dos senhores de guerra, que crescia constantemente desde que a China tornara-se uma república em 1911, sob o comando de Sun Yat-sen, visto aqui. Ele morreu em 1925, deixando um vácuo no poder. E Chiang Kai-shek se aliou aos russos, que sustentavam o Partido Comunista Chinês. Em 1926, ele começou a avançar do sul da China em direção a Xangai, o principal porto, chamado de Porto do Acordo, com suas grandes comunidades ocidentais, as quais Chiang Kai-shek queria evitar. O Ocidente rapidamente mandou reforços para suas pequenas guarnições em Xangai. Ao chegar à cidade, as fissuras começaram a aparecer no governo de Chiang, o Kuomintang, e ele voltou-se contra os comunistas. Isso serviu para agravar os conflitos dentro da China. Os japoneses agora invadiam a Manchúria, em parte porque eles sentiram que Chiang era uma ameaça a seus acampamentos lá. Eles a transformaram numa colônia, rebatizaram-na como Manchukuo e colocaram Henri Puyi, último imperador da dinastia chinesa Manchu, como regente. Enquanto isso, Chiang Kai-shek, agora apoiado em interesses comerciais na China, continuava sua batalha com os comunistas. Eles agora eram liderados por Mao Tse-tung. Mas Chiang foi tão bem sucedido que em outubro de 1934, com seus números drasticamente reduzidos devido à pressão de Chiang, os comunistas começaram uma jornada épica, mais tarde chamada de A Longa Marcha. Esta jornada os levou a quase 8.000 quilômetros para o oeste e depois para o norte, na segurança da província de Shanxi, no noroeste do país.
Aqui eles estabeleceram um paraíso seguro, mas ainda continuavam determinados a prosseguir com a luta. O governo japonês, cada vez mais sob a influência de oficiais do exército nacionalista, tornou-se mais vigoroso em sua política com a China. O comunismo russo e chinês incitou o Japão a assinar o Pacto Anticomunitario com a Alemanha de Hitler em novembro de 1936, com a Itália aderindo um ano depois. A tensão na China aumentou, e em julho de 1937 houve um confronto entre soldados japoneses que acompanhavam a missão diplomática em Pequim e forças chinesas. Membros do exército japonês, Kwangtung, cruzaram de Manchukuo para o norte da China e uma grande guerra começou. Os chineses foram inteiramente pegos de surpresa, mas quando superaram o choque inicial, lutaram ferozmente. Mais soldados vindos do Japão continental desembarcaram nos portos chineses e no final do ano, grande parte do norte da China e da região costeira estava sob controle japonês. A impiedade que os japoneses usaram para tomar cidades como Xangai, e especialmente Nanquim, cujos habitantes sofreram 6 semanas de atrocidades indescritíveis depois de sua queda, chocaram o mundo. Assim como na Guerra Civil Espanhola, foi o bombardeamento japonês destas cidades que causou maior impacto no mundo exterior. Especialmente Nanquim, sede do governo de Xi'an, e Xangai, sofreram sérios danos e muitas perdas civis. A batalha por Xangai foi particularmente sangrenta, isso porque Chiang acreditava que quanto mais resistisse, mais seria provável que as democracias ocidentais presentes na região lhe dessem uma ajuda ativa. Mas enquanto as cenas de carnificina tocavam os sentimentos ocidentais, Chiang se desapontava e Xangai finalmente caía em novembro de 1937. Ninguém sabe quantos chineses morreram durante o cerco de 3 meses. Nem mesmo os ataques japoneses aos navios de guerra britânicos e norte-americanos fizeram com que o acidente agisse. O ataque mais famoso foi o afundamento da caminhoneira norte-americana Panay em 12 de dezembro de 1937. O presidente Roosevelt, irado principalmente pelas 50 vítimas, inclusive 2 mortos, propôs um bloqueio naval ao Japão, mas a Grã-Bretanha temia que isso pudesse levar à guerra. Os japoneses, entretanto, desculparam-se. Assim, Chiang Kai-shek foi deixado sozinho para lutar, embora tenha assinado um pacto de não agressão com a Rússia, que levou os comunistas de Mao Tse-tung para o lado dele. Mesmo assim, os japoneses continuaram seu implacável caminho. No outono de 1938, eles tinham tomado Cantão e estavam pressionando os chineses sempre mais para o oeste, para o interior do país. O próprio Chiang Kai-shek foi forçado a levar a sede de seu governo para Chongqing, no interior chinês. A Grã-Bretanha e a França apenas mandaram notas de protesto para Tóquio, que foram ignoradas. Entretanto, a resistência de Chiang Kai-shek contra a agressão atraía a atenção do povo norte-americano. No final de 1938, o presidente Roosevelt fez um empréstimo de 25 milhões de dólares a Chiang para encorajá-lo a continuar a luta. O apoio russo a Chiang Kai-shek foi em grande parte passivo, mas houve um certo número de confrontos com os japoneses na fronteira norte da Manchúria, que culminaram numa batalha maior em Nomonhan em agosto de 1939. Liderados por Jevsukov, que ficaria bem conhecido em poucos anos, os russos obtiveram a vitória decisiva.
A China lutou diante da contínua agressão japonesa e a destruição de suas cidades e vilarejos. Porém, com exceção de algum dinheiro norte-americano, sua situação ganhou apenas palavras de simpatia do Ocidente. A verdade é que os problemas mais próximos eram vistos como mais urgentes que o sofrimento do povo chinês. Quando Hitler assumiu o poder na Alemanha em janeiro de 1933 e começou a impor sua mão de ferro sobre o país, a visão internacional geral era de que a Alemanha já tinha sido bastante castigada. Ignorando a impiedade com que Hitler estava erradicando toda a oposição à sua política, os observadores estrangeiros estavam especialmente impressionados com a maneira pela qual Hitler estava organizando o povo alemão no trabalho e transformando a economia. Entre os grandes projetos de construção que ele estava executando, havia uma rede de superautoestradas, as Autobahns. Hitler, entretanto, permanecia determinado não só no objetivo de reparar o que ele via como injustiças infligidas à Alemanha pelo Acordo de Paz de 1919, mas também para a política de fornecer ao povo alemão a Lebensraum, ou espaço vital, o que significava expandir as fronteiras da Alemanha de 1919. O primeiro indício foi a saída da Alemanha da Liga das Nações em outubro de 1933, em protesto por não ter tido permissão de montar forças armadas equivalentes às de seus vizinhos, especialmente as da França. Hitler agora embarcava numa expansão secreta do poderio militar, que incluía a criação de uma força aérea, a Luftwaffe. Isso logo seria revelado ao mundo todo. Hitler via como imperativo construir armamentos suficientes para desafiar a Polônia no corredor que separava a Prússia Oriental do resto da Alemanha. Nesse ínterim, ele olhava para o sul, para seu país de origem, a Áustria, cujo povo também falava a língua alemã. O chanceler Engelbert Dollfuss tinha, devido às constantes ameaças, tanto da direita como da esquerda, governado o país sem um parlamento desde 1932. No início de 1934, uma crescente inquietação culminou numa revolta dos trabalhadores de Viena. Dollfuss a dominou com grande severidade, usando o exército. Isso serviu para aumentar sua impopularidade e Hitler tentou dar um golpe. Embora os nazistas austríacos tenham assassinado Dollfuss, eles fracassaram, com o exército austríaco mais uma vez recuperando o controle. Além disso, Mussolini demonstrou sua oposição ao golpe enviando tropas para Brenner Pass, na fronteira alpina da Itália com a Áustria. Consequentemente, Hitler foi forçado a desistir. No entanto, ele foi encorajado pelos resultados de um plebiscito financiado pela Liga das Nações, que aconteceu em janeiro de 1935 em Saarland, cidade rica em carvão. Situada na fronteira francesa e cobiçada pela França, Saarland estava sob o controle da Liga desde 1919. Agora a população votara maciçamente pelo retorno ao controle alemão, e um deleitado Hitler mandou suas forças para saudar o retorno de Saarland ao domínio alemão. Esta foi a primeira de várias aquisições territoriais executadas por Hitler nos poucos anos seguintes.
mesmo tempo, Hitler